Eu quero voltar a falar sobre oração. Oração é o tema do nosso ano de 2015, no propósito de que ela se torne como um estilo de vida, como ela se torne algo que faça parte de nós a cada dia. E eu creio que você crê no poder da oração. A Bíblia contém diversas promessas de que as orações serão respondidas. A história tem muitos relatos de orações respondidas. E eu tenho certeza de que a minha trajetória de vida, como a sua também, é feito de momentos magníficos em que Deus respondeu a uma oração. Se nós fôssemos dar a oportunidade para respostas de orações nessa noite, das mais diversas, nós teríamos aqui como foi feito um pedido ao Senhor e uma resposta que veio. Foi colocada uma situação diante de Deus e veio esse retorno dos céus sobre nós. A oração tem poder. A oração move a mão que move o mundo. A oração é uma arma poderosa. Alguém disse que o inimigo ri quando as pessoas se reúnem para cultuar, o inimigo ri mais disso, daquilo, mas quando o crente resolve orar, ou se ajoelha para orar, aí ele disse, agora ele está falando sério realmente, agora a coisa vai. Há um poder na oração. O César já falou alguma coisa nesse sentido, mas para você ver o poder da oração, todos os sites ou os meios de previsão de tempo diziam que ia chover no dia de ontem. No Diarinho Online, não é que seja uma boa fonte de notícia, mas chegava a propor ou noticiar de que a empresa distribuidora de água de Itajaí suspendeu a manutenção que faria nesse sábado com a seguinte proposta: devido ao alerta da chuvarada, bem peixeiro, fez a Semasa cancelar o concerto. Uma outra notícia já referente a Balneário, diz que a prefeitura cancelou uma caminhada, um passeio com cães devido à chuva. Estamos nós no impasse. Pelo aplicativo do celular, dizia que ia começar a chover umas 10 da noite, ia chover a noite inteira e mais um pouco de manhã ainda. E nós começamos a orar. Havia sido feito o preparo, os irmãos vieram lá de Sara com um grupo de louvor para cantar. Tinha irmão jejuando assim a semana inteira já para sobrar mais espaço para a costela. No grupo que foi criado no WhatsApp, eu cheguei a botar lá a hashtag eu creio em milagre. E você já sabe o final da história, mas quem sabe, para dar um pouquinho mais de água na boca, o data show não ajuda muito, mas não caiu uma gota d'água para a glória e louvor do nome do Senhor. Irmão Tiago, quer ver a costela? Apaga mais um pouco ainda então, você pode ver a costela, O irmão Tiago vai dizer em 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A NVI traz esse texto dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Será que você sabe a dimensão do poder que há na oração, dessa arma que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ah, pastor, mas é um justo. Mas você é justo, porque Jesus morrendo por você e você aceitando como seu Senhor e Salvador, Ele o justificou, o tornou justo diante de Deus. Então é a sua oração. Quando você se prostra diante de Deus, quando você se coloca diante de Deus e começa a conversar com Deus e apresentar a sua vida a Ele, é essa oração que é poderosa. O texto de Mateus no capítulo 7, verso 8 que lemos diz: pois todo aquele, vamos lá, você pode repetir isso? Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É todo aquele, todo. Mas o caminho que eu quero convidar você a vir comigo
é um pouco de quando vamos dizer que não dá certo, ok? É um ensino para a sua vida nessa noite. Por que algumas orações não são respondidas? Eu creio nesse poder tremendo da oração. Eu creio realmente nessa eficácia da oração. Mas por que algumas orações não dão certo? E eu gostaria de convidar você a refletir sobre alguns inimigos da oração, alguns impedimentos da oração, alguns tropeços da oração. Antes que a gente vá a eles, eu preciso dizer algumas coisas. A primeira delas é que às vezes a oração não é respondida de imediato, porque Deus está trabalhando em nós. A gente pede alguma coisa para Deus e Deus nos prepara para receber aquilo. E daí, enquanto esse trabalho não estiver pronto, a gente vai estar orando e o Senhor vai estar trabalhando. Aí não existe inimigo, aí é questão da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Deus está nos preparando, porque nenhum pai sábio como o nosso Deus nos daria algo para nos esmagar, para nos ferir, para nos machucar. Então Ele prepara. Você está dizendo: Senhor, eu queria uma blusa que pesasse uns 30 quilos. Se eu der uma blusa para ti com esse corpo físico que tens aí, você vai cair na hora. Então vamos fortalecer os músculos, vamos preparar tudo aí. Quando você estiver bem forte, aí eu te dou a blusa, né? É lógico que não existe blusa de 30 quilos, mas você entendeu a dinâmica da coisa. Muitas vezes a oração ou a resposta da oração não vem de imediato, porque o Senhor está trabalhando em nós. Há outros momentos que a resposta da oração não vem de imediato, de pronto, porque há uma batalha espiritual intensa, e daí há necessidade de orar e jejuar mais. Nós não vamos nos deter nesse assunto também, mas há um livro na Bíblia chamado Daniel, e há um momento da história dele em que ele ora. O primeiro dia pedindo uma resposta de Deus, e a resposta não vem. O segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. No final do 21º dia, 21 dias de oração firme, perseverante, de jejum, o Senhor envia a resposta. E o Senhor envia a resposta dizendo: Daniel, no céu todo mundo love you, Daniel. Você é um varão muito amado, o céu ama você. E desde o primeiro dia que você se aplicou à oração, saiu a resposta para você já. Mas houve uma guerra espiritual tremenda. Anjos e demônios travaram uma batalha e foi preciso chamar reforço para dar certo, para vir a sua resposta. Então há momentos em que a resposta da nossa oração não é de imediato, de pronto, por causa do embate espiritual, e é necessário orar mais e jejuar mais. Há uma outra situação que eu queria destacar ainda, e depois nós vamos para os inimigos da oração, que é a questão de que Deus tem um tempo perfeito dele. Então às vezes a gente vai querer para o hoje, querer para o agora, e Deus diz: não, é só esperar, no tempo certo eu vou te dar. Eu creio que são essas situações que nós não podemos considerar como não resposta das nossas orações de imediato. Deus está preparando em nós a uma grande batalha espiritual, ou ainda não chegou o tempo de Deus te dar a vitória. E para essas situações, meu irmão e minha irmã, continue orando mais, continue jejuando mais, continue confiando no Senhor, que no tempo de Deus vem a resposta. Com a esperança de que você entende o que eu quero tratar nessa noite como inimigos da oração, eu gostaria de aproveitar um capítulo da história de Israel como uma forma introdutória dos inimigos. Contar para você de uma forma bem rápida, para que você entenda no reino espiritual como essas coisas funcionam. O registro desse capítulo está em Josué, capítulo 6 e capítulo 7 da história. O povo de Israel vence uma nação muito grande, Jericó, cercada por muros altíssimos, coisas assim, uma cidade muito fortalecida. Hoje não se usa muro para fortificar cidades, diríamos que ele teria um grande exército, algo tremendo. Mas Deus dá vitória ao povo. É aquela história que você, quem sabe, já viu em filmes, já ouviu mensagem, já cantou música. O povo rodeou a cidade, rodeou. No 7º dia gritaram, os muros caíram tudo por terra. O povo tomou conta da cidade, glória a Deus, aleluia. Foi tremendo. Só que o próximo desafio de Israel era uma cidade pequenininha, chamado Ai. E daí eles foram, Eles foram em Ai, daí espiar, ver como é que estavam as coisas lá, e disseram assim: olha, a cidade é tão pequena, 12.000 habitantes, para que cansar todo o exército? A gente não vai fazer isso. Vamos fazer diferente?
Vamos pegar e mandar uns 2, 3 mil homens, resolve a parada, está facinho, está resolvido isso. Mandando isso aqui, está tudo certo. E daí Josué enviou 3 mil homens para essa cidade pequena para batalhar. Só que eles foram derrotados. E Josué se prostra diante de Deus, rasga suas roupas e começa a se lamentar diante de Deus, não entendendo os paralelos, o que está acontecendo. Deus nos deu força, a gente conquistou essa cidade gigantesca. Agora essa cidade pequenininha, que a gente achou que ia vencer fácil, era só chegar lá e dizer, sai fora que a terra é nossa. A gente foi derrotado e Josué está chorando diante de Deus, está se lamentando. E Deus diz assim, te levanta daí, porque você está aí chorando em cima do teu rosto. O que aconteceu foi que Israel pecou, violou a minha aliança e fez aquilo que eu disse que não era para fazer. Josué recebe instruções de Deus, faz uma investigação rápida no outro dia e chega a uma conclusão interessante. Havia um sujeito. Tem horas que Deus trata o seu povo de forma coletiva. Tem hora que Deus trata uma família de uma forma coletiva. E por causa de um sujeito, guarde o nome dele para você nunca querer botar no filho, Acã. Aquele sujeito desobedeceu uma ordem divina. Deus disse, vocês vão entrar em Jericó, eu vou destruir tudo para vocês, vai dar tudo certo, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês não peguem nada de lá. Ele viu uma capa e disse, cara, que capa boa, cara, é importada da Babilônia, vou levar. Viu um pouco de prata, um pouco de ouro e levou isso com ele. E por causa deste homem, eles não conseguiram vencer aquela batalha. O que Josué fez e gerou essa perda de uma batalha física, muitas vezes nós fizemos e perdemos a batalha espiritual na oração. Quando Acã, acho que eu botei o Josué na roubada agora ainda há pouco, né? Na frase ali, né? Mas era o Acã, se foi coisa ruim era o Acã, o bom era o Josué. Mas quando o Acã pegou aquela capa, a prata e o ouro, ele está primeiramente desobedecendo a Deus. Ele está, já que pecou e não confessou, com pecados não confessados, ele está demonstrando a sua falta de fé, porque Deus havia providenciado todas as coisas para eles durante 40 anos, a Bíblia diz que nem a roupa envelheceu. Por que esse cara vai julgar agora que precisa de uma capa? Então está lhe faltando fé, e está ainda não reconhecendo a soberania de Deus, confiando em Deus, que Deus sempre sabe o que é melhor. Sabe que às vezes acontece assim com as nossas orações? E eu quero ver, além desses 4 que eu citei, outros inimigos da nossa oração. Se você parar para analisar com carinho essa história de Josué capítulo 7, uma nação sofrendo uma derrota por causa de um ato de desobediência de um homem, você vai ver quantos princípios de Deus são levados a sério nos céus e por extensão na terra onde Ele governa. O primeiro inimigo da oração que eu gostaria de destacar nessa noite é a desobediência. Jesus disse aos seus discípulos em João 5 e 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será dado, concedido, feito. A revista corrigida diz: tudo o que quiserdes vos será feito. Não dá para andar em aliança com Deus estando em desobediência. Não dá para estar buscando o favor de Deus não estando em obediência na sua palavra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aí sim as orações terão resposta. Aí sim o estilo de vida de oração fará sentido. Porque eu peço para Deus algo e Deus responde. Eu clamo por Deus por algo e Deus me atende. Agora você precisa entender algo: que pai atenderia um filho desobediente? Ou uma outra situação: se um pai atender um filho em desobediência, não reforça ele de que a desobediência vale a pena?
Aí eu ando de qualquer jeito, faço qualquer coisa, a hora que eu peço uma coisa para o pai, ele dá do mesmo jeito. Um pai que teme ao Senhor, um pai que está construindo uma família com caráter, um pai que está procurando gerar um adulto responsável enquanto o filho estiver em desobediência, não lhe será atendido. Jesus disse que se as palavras dele estiverem em nós, ou seja, se nós estivermos vivendo em obediência, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nós temos que tomar um cuidado muito sério para que a gente não dizer que crer em algo e as nossas ações de desobediência desmentir as nossas palavras através dessas ações. Se existe um inimigo terrível para as nossas orações é estar em desobediência com a palavra de Deus. Se você tem entendido algo da palavra de Deus e não tem corrigido ainda, tenha certeza de uma coisa: eu tenho as minhas dúvidas se as suas orações serão atendidas. Não estou dizendo que você não vai desobedecer por fraqueza, por tentativa e erro, não é isso. Mas é uma desobediência flagrante. Eu sei que estou errado, mas eu não quero me ajeitar, eu não quero entrar nesta proposta de Deus. Há outros que querem sim resposta para as suas orações, mas não querem se submeter à vontade de Deus. Se eu perguntar, quantos querem ter as suas orações atendidas? É lógico que todos diremos sim. Agora nós precisamos entender isso. A minha desobediência me leva a não desfrutar a mão de Deus agindo em meu favor. Existe uma outra situação muito séria que são os pecados não confessados. Quem sabe era interessante você ir anotando esses versículos para uma reflexão posterior. Isaías 59, verso 1 e verso 2. A palavra de Deus diz, Isaías: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. O Senhor não está com problema, não. E o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. O que acontece, o Senhor está dizendo, né? É que as nossas maldades, o Deus falando ao povo de Israel, as suas maldades separam vocês de Deus. E os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não confessado provavelmente é o maior inimigo das nossas orações. Quer um conselho? Eu não creio que todos pecaram ontem com a gula igual o Edilson, né? Mas comece todas as orações com um ato de confissão. Quando Jesus curou aquele homem cego e começaram a questionar o poder de Deus, ele fala uma frase bem interessante. Ele diz: Deus não ouve pecadores. Mas quando a gente se achega a Deus com o coração contrito, arrependido, colocando a nossa confissão como a porta de entrada das nossas orações, com certeza a gente é atendido. Porque o pecado está claro aqui, ele cria uma barreira entre Deus e nós. Os seus pecados esconderam o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O salmista no Salmo 66, no verso 18, diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E acalentar é fazer nanar, né? É proteger, é cuidar, é embalar. O Senhor está dizendo de que quando a gente realmente abre o coração para Ele, se entrega para Ele, as orações começam a ter um fluxo de resposta. Se há, por acaso, algo em nós que está nessa situação, é preciso seguir o conselho de João na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 9, dizendo que pecado confessado é pecado perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado não confessado é que é problema, pecado confessado não, é pecado perdoado. E a oração volta a fluir, e a resposta volta do céu, e o Senhor começa a trabalhar em nosso favor.
Se você tem algum pecado que ainda não confessou, confesse a Deus e receba o perdão de Deus e receba a resposta das suas orações. Há um terceiro aqui, a falta de fé. Um grande inimigo da oração também. Antes que eu leia o texto de Tiago, deixe-me contar a história de os irmãos em uma igreja que durante um período de escassez de água estavam clamando em oração por chuva. Mas no fundo eles não acreditavam que ia chover. Quando chegou um dia, o pastor marcou uma oração ao ar livre, em cima de um monte. E no tempo programado, uma família começa a se preparar para ir à oração. Só que há muita seca, muito tempo. E o menininho sai correndo e cadê, vamos botar o nome dele de João, cadê o João, e cadê o João, e cadê o João? E o João não aparece, de repente aparece o João com um guarda-chuva na mão. E daí, geralmente é a mãe, o pai é mais tranquilo, já é estressada, Já pega o guarda-chuva, já quase bate na cabeça do João. Onde é que tu vai com um guarda-chuva desse, moleque? Tá maluco? Onde é que faz tanto tempo que não chove? E o menino, com toda aquela inocência, aquela pureza, diz assim: a gente não está indo orar para Deus mandar chuva? Eu não quero voltar encharcado para casa. A falta de fé é algo terrível quando a gente está buscando a Deus. O irmão Tiago vai deixar claro aqui, dizendo assim, ele fala sobre a sabedoria, sobre o pedir ao Senhor, e quando ele está concluindo esse texto, ele diz: peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. E daí diz assim: irmãos, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter resposta de oração. Jesus disse em Mateus 21:22, em tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo. Será que você não tinha que sair dessa noite aqui mais valente? Sair marchando por aí, dizendo: e tudo que pedires em oração, se crer, vocês vão receber. Tudo que pedir em oração, se crer, vocês vão receber. É tudo mesmo, Senhor? É tudo. Se é tudo, então eu vou pedir. Em tudo que pedires em oração, se crer, eu vou receber. Eu creio, eu vou receber em nome de Jesus. E tudo que pedires em oração, se crer, vocês vão receber. Eu creio em nome de Jesus. É uma palavra muito poderosa, é uma palavra muito forte, é uma palavra, quem sabe, para imprimir e sair e colocar na porta da geladeira se ela anda meio vazia. É para um lugar para colocar, quem sabe, irmão, que tem um cofre na porta do cofre lá. É um lugar para colocar, quem sabe, no espelho lá de casa, para estar se vendo e vencendo a si próprio. Quem sabe para colocar dentro do guarda-roupa de um filho, de um querido seu, de que você quer ver uma transformação de Deus. E tudo o que pedirdes, se crerem, vocês receberão. Sabe qual é o interessante, irmãos? Nós vamos ao médico muitas vezes desconhecido, ganhamos uma receita que a gente não entende a letra, compramos um medicamento que a gente não sabe para que faz efeito, e tomamos sem questionar, acreditando que vai nos fazer bem, mas ficamos na dúvida se Deus vai nos atender. Por que é mais fácil confiar em desconhecidos do que num Deus amoroso e fiel? Por que é mais fácil confiar na previsão do tempo do que confiar de que Deus vai nos dar realmente um tempo bom para o ar livre, nós podemos adorar o seu nome? Sem fé a oração se torna inválida. Sem fé, a oração se torna sem peso. O tempo tem corrido rapidamente, mas estou me lembrando da situação em que a igreja começou a orar por Pedro, o apóstolo Pedro. O outro parceiro dele, o Tiago, foi morto à espada. O negócio estava pegando ali. Ser crente naquela época, no começo da história da igreja, era difícil.
E a Bíblia diz que, vendo o rei que isso agradava o povo, mandou prender a Pedro também. Como era tempo de festa, ele disse: deixa só passar a festa, eu corto a cabeça de Pedro também, porque está dando ibope. Se está dando ibope, é isso que a gente faz. Quando o negócio apertou, não demonstra ser fé, ou pelo menos não de todos, mas a igreja resolveu orar. Se reuniu à noite, fechou a porta ali e começou a orar, e começou a clamar, e começou a clamar, e começou a orar. E a Bíblia diz que enquanto eles estão orando, e que aparentemente, pelo menos da grande maioria, é uma oração sem fé, o Pedro lá na cadeia está demonstrando fé, porque ele está preso entre dois soldados, e a Bíblia diz que ele dormiu. E alguém, sabendo que está indo para o corredor da morte, só pode dormir com uma confiança, como Jó tinha: eu sei que o meu Redentor vive. A história diz, está no livro de Atos, de que Pedro é despertado pelo anjo, um anjo muito carinhoso, mandou ele botar o chinelinho no pé, pegar a capa dele. As algemas caíram, abriu uma porta da cadeia, abriu outra. Quando Pedro viu, estava na rua. E ele disse: quer saber de uma coisa? Os irmãos estão orando, eu vou lá para fazer essa surpresa para ele, vai ser aquele alvoroço, vai ser uma benção. Quem sabe a gente toma um café junto, vai todo mundo dormir, o Senhor já respondeu mesmo, glória a Deus, aleluia. Aí Pedro chegou lá, né? A Bíblia trata o Pedro como alguém de um temperamento forte, né? Aí certo bateu, né? Demoraram para atender, né? Aí foi uma menina. Quem é? É Pedro. Foi lá e disse: irmão Pedro está aí, irmão Pedro. Vai dormir, menina, vai, já deve estar com problema, né? Sem muito tempo dormir. Não, é Pedro, deve ser o anjo dele, então o anjo deve ser parecido com ele. E daí, a essa altura, aí entra a personalidade do Pedro, ele já está quase derrubando a porta já, né? Pá, 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 pá. Aí eles abrem a porta e olham o que é Pedro. Por que eu acho que muitos ali estavam orando sem fé, mesmo tendo tido uma resposta? Porque eles não estavam na expectativa de que a qualquer momento Deus responderia e traria resultado para aquela situação. Não ore como a maioria, quem sabe, daqueles irmãos. Não ore como as pessoas que deram a resposta para aquela menina. Não pode ser Pedro. Pedro está preso e a gente está aqui porque a gente ia ficar com insônia se ficasse em casa com o Pedro na cadeia. Então a gente até veio aqui dizer que está orando. Quem sabe faltava você lá, cheio de fé, de coragem, de ousadia. Quando a menina dissesse que era Pedro, você desse um pulo, desse esse glória animado que você dá aqui na igreja e dissesse: Deus respondeu a nossa oração. Deus é um Deus de milagres e um Deus de providência. A falta de fé leva-nos a não desfrutar a resposta das nossas orações. O irmão Tiago deixa claro isso quando diz: não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Tem outra pedra no caminho da oração muito séria: o guardar rancor. E o texto que eu quero embasar está em Mateus 6, versos 14 e verso 15. Quando Jesus, ensinando-nos a orar, diz: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quero que você faça um raciocínio comigo pensando alguma coisa. Tem até aqui, muda lá mais uma tela para nós, um script. Todos pecamos, certo? A gente é por natureza pecador, né? A gente faz uma festa animada com os irmãos, com alegria. O irmão se identificou como pecador que comeu mais ali, né? Ainda bem que o irmão César disse: vai que o irmão queira comer demais, vou comprar mais uma costela, né? 256 quilos, acho que vai dar então, né? Então todos pecamos, isso é fato. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Só que o exercício natural da vida cristã é uma vida de oração, de confissão e de pedido de perdão. Agora, quando a gente não faz isso e acaba não perdoando as pessoas, Jesus deixa claro nesse texto que a nossa ausência de perdão para com as pessoas faz com que a gente não seja perdoado. Se você conseguisse nunca pecar, né? Eu perdoo vocês tudo hoje, tá? Perdoa, perdoado, perdoado, perdoado. A partir de hoje não perdoo mais ninguém. Aprontou, vai ter que pagar e pronto, acabou.
mas eu também não vou mais pecar. Se isso fosse possível, poderia ser que desse certo. Mas eu sei que amanhã em alguma falha eu vou tropeçar e necessitar do perdão de Deus. Está acompanhando o desenvolvimento? Então, se eu preciso cotidianamente do perdão de Deus, eu preciso então perdoar de forma cotidiana também. Porque quando eu não perdoo, Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, os meus pecados esconde Deus de mim para Ele não me ouvir. Pecar você vai. Tomara que não seja de caso pensado, estudado, mas do dia a dia, né? E necessitar do perdão de Deus você necessita. Agora, se você não oferece esse perdão ao próximo, quando o perdão não fluir aqui, Jesus está dizendo, ele é impossível fluir aqui. E se ele não fluir aqui, não tem oração nenhuma que é ouvida, quanto mais respondida. Se você tem por algum motivo, vai, não vem com papo, que eu tenho certeza que há situações terríveis, dificílimas de perdoar. Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Agora, se você tem uma situação que você precisa oferecer perdão, não perca tempo e ofereça o mais rápido possível. Porque até a sua salvação está em jogo. Se o céu é lugar, sim, de pecadores arrependidos e perdoados e purificados, ou seja, dependentes do perdão divino, quando eu resolvo não perdoar alguém, eu paro de receber o perdão de Deus. Que o Espírito Santo te dê graça, para que você verta o perdão, para que você flua o perdão aonde for preciso. Que não tenha nenhum caso que seja difícil demais para você entregar na mão de Deus e dizer, Senhor, me ajuda, eu não sei como fazer isso. Para que você continue desfrutando a graça de Deus e a resposta às suas orações. Há uma outra situação, irmão Tiago também nos ajuda, já estou caminhando para a conclusão, que são as intenções erradas. Tiago diz em 4:3, primeiro ele diz, vocês não recebem porque não pedem. Depois ele diz, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tem crente que é igual o menino, sabe aquelas casas mais antigas que tinha uma escadinha na frente? Portãozinho, uma escadinha, você subia e daí estava a porta, a casa geralmente era alta assim. O pastor está passando, está lá o menino, abriu o portãozinho, está lá na escadinha, né, perto da porta, tentando apertar a campainha. O pastor olhou e disse, poxa, uma criança, eu vou lá ajudar ele? Abre o portãozinho também, vai lá, ô meu filho, deixa o pastor te ajudar. E né, mete o dedão na campainha, né? Pá, né? Olhou para o menino, agora é você só esperar, quem vem lhe atender. O menino olha para ele e diz, não, você não entendeu, agora é você e eu começar a correr, porque já vai aparecer o dono da casa para ver quem é que está batendo na campainha dele. Intenções erradas. Quem sabe seja essa a parte mais controversa da mensagem, porque muitos podem discordar, mas eu creio que Deus não atende pedidos para inflar o nosso ego. Se eu querer começar a clamar a Deus e dizer, eu quero um carro de super luxo, eu não creio que Deus vai atender. Agora, se você disser, eu preciso de um carro para trabalhar, levar a minha família, um carro confortável, que dê segurança. Tiago está dizendo que pede e não recebe, que porque pede mal para gastar em seus próprios prazeres. E tem algo interessante, diante da soberba e do orgulho, Satanás prontamente se dispõe a ajudar alguém a alcançar a resposta necessária. Então, se você espera vir para a igreja para ficar milionário, se você espera vir para a igreja para que Deus vá lhe dando mais e mais e mais, esse não é o caminho. Deus pode abençoar o seu trabalho, pode acontecer coisas boas com você, mas Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a nos pedir o pão cotidiano. Tem gente frustrada com Deus, dizendo que a fé não funciona e que a igreja não funciona, porque vem aqui no momento da oferta e trazem um valor e querem receber 10 vezes mais, porque alguém prometeu para eles.
Só que Salomão disse: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Reparte com 6, até com 7. Os motivos errados que levam muitas pessoas a fazer essas orações são perigosos e levam à frustração, porque muitas vezes esses pedidos não são atendidos, ou às vezes, quando são atendidos, muitas vezes não são atendidos por Deus e levam para a destruição. É preciso aprender a orar como Jesus orou. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, não seja, contudo, a minha vontade, mas a tua. Pastor, eu estava tanto querendo uma Ferrari, pastor, né? Um Camaro amarelo. Se Deus tem lhe dado posses para essa situação, se o seu emprego lhe permite isso, porque o seguro disso deve ser caríssimo, o IPVA deve ser uma fortuna. Aí depois você vai dizer que está na prova porque o carro foi preso porque não conseguiu pagar o IPVA. Agora, se alguns de vocês precisam de algo para melhorar a segurança da família, o bem-estar pessoal, se alguém está buscando em Deus e clamando por uma casa que abrigue confortavelmente a sua família, eu estou disposto a orar com você com toda certeza. Se alguém está querendo um duplex do Costão do Santinho, procure outro pastor, porque eu não vou orar. Motivos errados podem nos levar a não receber respostas às nossas orações. E eu concluo dizendo que há um grande perigo nas orações, porque elas não serão atendidas quando a gente não considera a soberania de Deus. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele faz é colocar as coisas na ordem, no seu lugar certo, quando diz: vocês devem orar dessa forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é soberano sobre todas as coisas, seja feita a vontade dEle, não a minha. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Orar querendo que Deus responda do meu jeito vai dar errado. Orar pedindo que Deus me guie, dando direção, reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, eu vou ter resposta às minhas orações. Sabe o que a gente vê no dia a dia como pastor? Pessoas orando para Jesus assinar embaixo de uma decisão que eles já tomaram. Eles estão parecidos com uma senhora que andava viajando como vendedora, e cada encruzilhada, ela pegava um sarrafo, jogava para cima um pedaço de pau, e na direção que ele caísse, ela dizia: essa é a direção de Deus para mim, lá vou eu. Só que diz que num determinado ponto do caminho, um senhor está observando ela, e ela joga o sarrafo uma vez para o caminho, e ele caiu numa direção. Ela se abaixa, pega de novo, joga de novo, ele caiu na direção. Ela se abaixa, pega de novo, joga e cai em outra direção. Aí o homem: o que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora faz isso? Eu faço isso para buscar a direção de Deus. A direção que o pau aponta, então é para lá que eu caminho, é para lá que eu vou. Daí por que a senhora jogou 3 vezes? É porque Deus errou nas 2 primeiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não é garoto de recado. Deus não é um capataz ou um mestre de obra que está atendendo apelos de um e de outro e dizendo: anjo tal faz isso, anjo tal faz aquilo lá, aquele outro está pedindo aquilo lá. Se você tem se esquecido disso ao longo da tua jornada com Deus, a Bíblia diz que aquele que em vocês começou a boa obra aperfeiçoará até o dia em que Ele vier para buscar vocês. Muitos nãos de Deus para mim e para você são dádivas divinas. Muitos momentos em que o Senhor diz não para algo que a gente queria muito, é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pode ser que alguma dessas coisas estão impedindo a sua oração: a desobediência, o pecado não confessado, a falta de fé, o guardar o rancor, as intenções erradas, ou desconsiderar a soberania de Deus. Reflita sobre isso na sua oração. Há alguma coisa dessa no meu pedido diante de Deus? Se nada disso aqui estiver atrapalhando a sua oração,
Continue orando e confiando em Deus, porque no tempo dele a resposta virá, porque ele nunca falhou, nem jamais falhará. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Falar sobre oração e nós não orarmos com vontade não vale a pena, né? Nós vamos orar agora. Deixa essa tela aí para nós parado, ó. Se alguma dessas coisas o Espírito Santo está lhe mostrando, não lhe acusando, porque quem acusa é Satanás, de que você precisa corrigir, nós vamos fazer isso agora. Não vou te convidar para vir aqui na frente não, aí onde você está. A desobediência, pecados não confessados, falta de fé, cada um desses, esse rancor no coração, essa mágoa, falta de perdão, quem sabe era a intenção errada do seu pedido, ou quem sabe você estava querendo que Deus lhe servisse, em vez de você servir a Deus, esquecendo que Ele é Senhor. Se há alguma dessas situações atrapalhando a sua oração, nós vamos orar junto e elas vão cair por terra, porque do meio para o final da oração eu quero começar a clamar pela tua vida e pedir que a misericórdia de Deus nos alcance e a resposta do céu venha sobre ti nessa noite. Da forma como eu vi e estudei, pode ser que existam outros impedimentos que Deus vai te mostrar, mas eu creio que não havendo esses impedimentos, porque quando falamos das intenções erradas, cai por terra o egoísmo, cai por terra a soberba, cai por terra o orgulho. E se você identificar alguma coisa dessas, coloque nessa noite aos pés da cruz de Cristo. Arrependa-se, realmente derrame-se diante do Senhor. E daí na segunda parte da oração, você vai apresentar o seu pedido a Deus essa noite em nome de Jesus. Vamos ver se funciona e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que expectativa divina maravilhosa. Aleluia. Pastor, já orei tantas vezes. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender de toda desobediência à tua voz e à tua palavra. Queremos suplicar a tua misericórdia para que isso não nos roube as tuas bênçãos, Deus. Deus, te pedimos como salmista, Senhor, de que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Se há algum erro, Senhor, que não conseguimos nos lembrar, te pedimos que o Senhor nos perdoe deles. Se alguma coisa que o Espírito Santo, algum pecado que o Espírito Santo nos traz à mente, Senhor, que os teus filhos possam colocar diante de ti e dizer: Pai, perdoa-me, lava-me com o sangue de Jesus. Senhor, se o nosso impedimento para receber a resposta da oração é a falta de fé, nós queremos clamar a Ti como o pai daquele menino, quando o Senhor diz para ele: tudo é possível que crê. Ele disse: eu creio, mas quem sabe a minha fé seja tão pequena, acrescenta a minha fé. Nós clamamos a Ti também dizendo: perdoe-nos pela falta de fé e acrescenta-nos a fé nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se as nossas motivações são erradas, Deus, é o som do nosso coração. Alinhe, Senhor, a nossa mente com os céus. Alinhe, Senhor, o nosso pensamento e o nosso querer com a Tua vontade. Deus, se por uma falta de atenção, por uma displicência espiritual, a gente tem armazenado o rancor no nosso coração, uma raiz de amargura, Senhor, uma tristeza profunda contra alguém, uma ira contra alguma vida, Senhor, nós liberamos perdão nessa noite e cremos que o Senhor nos dará meios e forças para perdoar essa pessoa.
Nós abrimos o nosso coração dizendo: sim, Deus, ministra sobre ele o teu amor nessa noite. Sabemos que o teu amor é algo sobrenatural. Pai, eu estou orando porque creio no poder da oração. Estou orando porque reconheço que é o caminho que o Senhor deixou para que a gente fosse tocado e atendido por Ti. Nós reconhecemos a Ti como Rei, Senhor, sobre todas as coisas. Aqui estão os Teus servos, humilhados diante de Ti, reconhecendo que Tu és soberano, Tu reinas absoluto. Estabeleça a Tua vontade na terra como ela é estabelecida nos céus. Estabeleça sobre a nossa vida. Pai, nós Te pedimos que o Senhor lance por terra esses inimigos da nossa oração nessa noite. E agora eu Te apresento a causa de cada um desses meus irmãos e irmãs. Tu sabes que alguns estão orando há algum tempo, outros quem sabe não haviam tido coragem, ousadia para orar sobre este assunto, mas que nesse momento eu coloco diante de Ti, Senhor, a sua causa. É a Tua palavra que promete, Jesus, são Tuas palavras, de que tudo o que pedirmos em oração, havendo fé em nós, havendo, Senhor, confiança no nosso coração, nós seríamos atendidos por Ti. E eu creio, Senhor, de que milagres virão dessa oração e dessa noite. Eu creio que na Tua misericórdia, providência divina, o Senhor está estendendo a Tua mão, porque os pecados dos Teus filhos foram perdoados, o seu coração está aberto, Senhor, ao ministrar do Teu Espírito e do Teu amor para o perdão. Eu ouso Te agradecer nessa noite. Não deixe, Senhor, de que a falta de fé nos roube da Tua bênção nessa noite. Eu repreendo todo espírito de incredulidade. No poderoso nome de Jesus, eu repreendo o espírito da dúvida em nome de Jesus. Senhor, eu sei que ele é um fator limitante tão grave, quando a Tua palavra diz de que Jesus em determinada cidade não pôde operar grandes milagres por causa da incredulidade deles, mas nessa noite eu sei que o Senhor está acrescentando a nossa fé em nome de Jesus, e que os milagres venham, e que a cura venha, e que a restauração venha, e que a resposta venha, e que as portas se abram em nome de Jesus, e que as vidas se rendam ao poder do nome de Jesus, e que a libertação chegue nessa noite em nome de Jesus, e que a graça fluidora do Espírito Santo chegue a cada coração, gerando transformação em nome de Jesus. Por tudo eu Te louvo e Te agradeço, porque o Teu nome é adorado e louvado nesse lugar. Amém.